Arquivo 16. Classificação cancelado. Data de registro 13 de maio de 2026. Origem: Centro de Pesquisa Goddard, Greenbelt, Maryland. Status: suprimido. Em 13 de maio de 2026, a NASA anunciou o lançamento de um documentário. O título era simples: Espaços Liminais, uma investigação. O tema era inocente, segundo a sinopse pública, uma exploração artística e científica de locais que parecem estranhamente familiares, mas completamente vazios. Malls fechados, corredores de escritórios, estacionamentos abandonados, imagens capturadas por satélites, drones e câmeras de segurança ao redor do mundo. O documentário tinha duração de 52 minutos. Seria transmitido no canal de educação da NASA, uma estreia modesta, sem grande marketing, sem apresentadores famosos, apenas dados brutos, análise científica e reflexão sobre o porquê desses locais perturbam tanto o consciente humano. A sinopse prometia uma discussão sobre memória, familiaridade e medo do espaço vazio. O documentário estava marcado para ser lançado em 15 de maio de 2026. O anúncio foi feito na terça-feira. Na quinta-feira, 48 horas depois, foi cancelado. Nenhuma explicação pública, nenhum aviso prévio, apenas um comunicado de uma linha dizendo que o documentário seria adiado indefinidamente por razões técnicas. Não havia razões técnicas. O documentário estava terminado, estava renderizado, estava pronto para transmissão. Alguém ou algo ordenou seu cancelamento, e ninguém, até agora, explicou o que. Os espaços liminais explorados no documentário não eram aleatórios. Foram selecionados através de análise de satélite de alta resolução realizados entre 2020 e 2025. A NASA rastreou padrões de ocupação urbana, movimento de pessoas, tráfego de veículos. E em múltiplos pontos do globo, sem padrão geográfico óbvio, e identificou estruturas que não deveriam estar lá. Locais que apareciam em imagens de satélite com características físicas impossíveis, geometria perfeita demais, ângulos que não correspondiam a nenhum design arquitetônico conhecido, materiais que refletiam luz de forma que nenhum material terrestre refletiria. Os cientistas que analisaram as imagens descreveram as estruturas como euclidianas, mas com atributos que sugerem não euclidianidade, uma contradição que ninguém conseguia explicar. Uma estrutura inevada tinha dimensões internas que, segundo as leis da física, não poderiam caber dentro de suas dimensões externas. Uma em Moscou exibia reflexos que não seguiam as leis da ótica. Uma em São Paulo tinha corredores que, quando medidos por satélite, pareciam mais longos vista de um ângulo e mais curtos vista de outro. Não fazia sentido, mas estava ali, documentado, verificável, real. A equipe da NASA que trabalhou no documentário era pequena. Apenas 14 pessoas tinham acesso ao material bruto. Entre eles havia astrônomos, especialistas em processamento de imagem, geógrafos e 2 consultores militares. O documentário foi editado ao longo de 8 meses. As imagens eram claras. Os dados eram consistentes. O narrador, um cientista respeitado, explicava cada anomalia com precisão.
explicava que não sabia o que era, explicava que esses locais estavam lá, explicava que ninguém deveria entrar neles. O tom era científico, cauteloso, mas perturbador, porque a conclusão era inevitável: essas estruturas não eram humanas, ou não eram construídas por nós, ou não foram construídas em nosso tempo, ou não foram construídas seguindo as leis que conhecemos. Na quinta-feira, o chefe do Departamento de Assuntos Públicos da NASA recebeu uma ligação. A ligação veio de um escritório executivo que ele não conseguiu rastrear. A voz era robótica. A mensagem era direta. O documentário seria cancelado. Se não fosse cancelado voluntariamente, seria suprimido através de meios legais. A NASA não seria nomeada publicamente, mas ação judicial seria movida, confidencialidade seria imposta, o documentário desapareceria. O chefe do departamento fez uma escolha racional, cancelou e emitiu o comunicado de uma linha que o mundo inteiro viu. Desde o cancelamento, houve tentativas de conseguir acesso aos arquivos. Solicitações por lei de liberdade de informação foram negadas. Apelos judiciais foram rejeitados. Um dos 14 cientistas que trabalharam no documentário foi demitido 3 semanas após o cancelamento. Sua carta de rescisão citava violação de confidencialidade, mas ele nunca havia divulgado nada. Ele apenas havia falado com sua família sobre estar triste pelo cancelamento. Alguém escutava, alguém monitorava. Um segundo cientista solicitou transferência para uma agência diferente. Um terceiro pediu licença médica indefinida e desapareceu da vida pública. O narrador, aquele cujo rosto e voz seria a face do documentário, publicou um tweet em 19 de maio dizendo apenas obrigado a todos. Depois deletou sua conta e não retornou à internet desde então. Há rumores de que ele está vivendo em uma casa alugada no interior de Vermont. Ninguém consegue confirmar. Os consultores militares que viram o material original desapareceram da folha de pagamento oficial. Suas identidades foram reclassificadas. Sua existência atual é desconhecida. Apenas os arquivos permanecem em algum lugar. Lacrados, guardados, esperando, ninguém sabe por que algo tão inócuo, um documentário sobre lugares assustadores, merecia tanta supressão. A menos que não fosse inócuo. A menos que os locais não fossem apenas assustadores. A menos que fossem ativos, ocupados, vivos. Existe uma pergunta que ninguém faz abertamente. Se essas estruturas existem, se elas realmente estão lá, então alguém ou algo as construiu. Alguém ou algo as mantém. Alguém ou algo pode estar usando-as. Os satélites da NASA conseguem ver uma estrutura, mas não conseguem ver para dentro dela. As imagens de satélite mostram a casca, mas não o interior. É possível que cada uma dessas estruturas seja um corredor, um portal, uma porta para algum lugar que não foi mapeado, algum lugar que não aparece em coordenadas GPS, algum lugar que está aqui mas não está aqui, espaço vazio mas ocupado, familiar mas alienígena. A NASA descobriu, a NASA documentou, a NASA foi silenciada. Nos meses desde o cancelamento, houve mais 11 estruturas identificadas, trazendo o total para mais de 40 locais em todo o planeta. Ninguém sabe se elas estão se multiplicando. Ninguém sabe se estão se comunicando. Ninguém sabe se estão esperando.
mas em algum lugar, em escritórios que o público não tem acesso a imagens, a provas, a um documentário que explica tudo, ele nunca será exibido, porque quem o suprimiu não quer que você saiba. Não quer que ninguém saiba que esses espaços liminais não são apenas lugares assustadores em fotos bonitas. São portais, estruturas, postos de observação, esperando o momento certo, para o que e de quem ainda não sabemos. Transmissão encerrada.